Apareci. Viu Oi, como... boa noite. Deixa eu me arrumar aqui. Viu como é fácil? Tranquilo, tranquilo. Tudo bem, doutora Lívia? Tudo bem, estamos aqui nessa correria aí, no meio desse turbilhão Covid. Vamos lá. Doutora Lívia, eu quero te agradecer o convite aceito. Muito obrigada. Eu juro que eu te convidei morrendo de medo de você falar, tá doida, minha filha? Não tenho a menor condição. Não. Porque eu sei o quanto tá sendo, esse momento está sendo intenso para você, né? Quero muito que você se apresente. Eu conheci a Lívia, gente, na faculdade, a gente é contemporânea de UNB. A gente se dava oi nos corredores e tudo mais. E é muito legal, né? A gente depois se encontrar depois desse tempo. Quero te agradecer mesmo. Mas se apresenta primeiro, fala quem você é, o que você faz, sua trajetória. Bom, gente, boa noite. Como a Mariana já começou a me apresentar, meu nome é Lívia, eu sou médica infectologista. Minha formação, eu fiz medicina na UNB, depois fiz residência de infectologia pela Universidade Federal de Goiás, no HC e no HDT, e fiz mestrado em clínica das doenças infecciosas e parasitárias também pela Universidade de Brasília. Já, assim, de antemão, eu já vou dizer que nós não temos respostas para todas as perguntas, infelizmente, né? Estamos numa eterna busca pelo conhecimento, a velocidade de informações é muito grande, e o que a gente vê hoje é que vão surgindo situações das mais diferentes possíveis, coisas que a gente nunca nem tinha imaginado, mas que a gente tem que se preocupar e tem que dar respostas. Porque eu acho que o principal objetivo, uma vez que a gente não tem um tratamento farmacológico para o COVID, a gente só tem suporte, mas mesmo assim a gente ainda tem uma quantidade de pacientes que evolui para um quadro grave, um quadro que necessita de terapia intensiva. Então a gente tem que fazer de tudo para evitar, porque a gente não sabe qual seria o comportamento em cada um. Claro que a gente sabe que tem grupos que são grupos considerados de risco, determinadas doenças de base, mas isso é imprevisível, porque por mais que os idosos sejam as pessoas que mais padecem, a gente sabe que muitos pacientes jovens acabam evoluindo com necessidade de UTI. E a gente precisa evitar tudo isso, a gente precisa fazer esse bloqueio, né? Algumas das respostas eu vou dizer assim, o que eu já vi mesmo, o que eu já tenho estudado na literatura científica. Outras coisas, infelizmente, eu vou ter que falar baseado na minha experiência. Eu estou vendo algumas situações práticas que as pessoas perguntaram. Eu vou dizer coisas que eu não vi nenhuma evidência, mas eu vou dizer, inclusive, como eu me porto, né? Ótimo, isso é maravilhoso, porque na verdade, Lívia, você está vivendo a coisa, né? Não é só a teoria, e eu acho que está muito claro para as pessoas o quanto esse assunto é dinâmico, o quanto, por exemplo, essa live hoje, dia 1º de maio, pode ser que muitas coisas do que você fale hoje já não seja mais uma realidade daqui a 3 dias, né? Isso é Isso é importante a muito gente falar. dinâmico. É muito E assim, dinâmico. agora o Rômulo até falou para mim, ó, o cardiologista, ele falou, Mariana, o que a Lívia não souber responder, e a Ana também, ninguém sabe. Porque é isso, é experiência, é ciência, mas é muita experiência também, isso é importante, né? E gente, eu tô com quase 30 perguntas aqui, Lívia, eu até te mandei mais ou menos algumas, mas já surgiram várias outras, muito interessantes. A gente vai tentar agrupar por assunto. O que a gente não conseguir responder, depois a gente vai respondendo aos poucos, você me ajuda nisso e a gente não vai deixar ninguém sem resposta. Mas tem Claro. perguntas muito interessantes. E o que eu queria abordar muito, assim, que a gente tentasse abordar aqui hoje, é a questão do meio da quarentena para frente. Claro que a gente não tem como prever o futuro e nem saber como vai ser. Mas eu acho que hoje a apreensão das pessoas é muito mais em relação a como a gente vai sair dessa condição que a gente está tendo hoje, porque eu acho que medidas de prevenção, né, as medidas de não contaminação, isso eu acho que a gente está sendo bombardeado, né? Apesar de que ainda existem muitas dúvidas. Mas também essa saída, né, do isolamento, a gente começa, eu converso muito isso com os amigos, que às vezes a gente dá até uma emburrecida, assim, na questão,
Porque a questão emocional é tão forte e a gente está tão de saco cheio de tudo isso que a gente começa, na verdade, a pensar assim, meu Deus, peraí, eu saí de casa, eu estava isolado, aí a outra pessoa estava isolada, eu posso juntar com o isolado? A gente começa a até não conseguir pensar direito, né? Uhum. Então, justamente porque eu acho que envolve muito o aspecto emocional, né? A gente já está muito emocionalmente abatido com tudo isso que a gente está vivendo também, né? Sem dúvida. Então, olha só, eu vou te perguntar algumas coisas de profissionais de saúde que perguntaram, que eu achei super interessante. Eu sei que tem muitos profissionais de saúde aqui hoje trabalhando, né? Ou, trabalhando aqui hoje na live. Então, olha só, uma pergunta interessante que o Eduardo que até que fez para mim. Ele fala assim, Mariana, eu trabalho em 2 períodos. Eu trabalho de manhã e trabalho de tarde. Eu tenho que trocar de roupa porque eu vou em casa almoçar. Como é que eu faço? Eu vou em casa, pego essa roupa. O que, que eu faço com essa roupa, gente? Eu... Fala, Lívia, explica aí pra Tá. gente. Oi, Eduardo. Ele te ama, viu, Lívia? Oi, Eduardo. Eu já andei trocando umas figurinhas com o Eduardo a respeito dos atendimentos, né? O que a gente tem, assim, vou dizer o que eu tenho feito, principalmente nos dias que eu estou na assistência, e o que é, assim, o que a gente acaba recomendando. Então, se você se você trabalha em um determinado, por exemplo, num hospital. Então, eu trabalho no hospital, faço uma jornada e à tarde faço consultório, por exemplo. Eu recomendo que você vá para o hospital, de preferência, utilize no hospital uma roupa privativa. O que eu tenho feito é utilizar roupa privativa e soft work, aqueles crocs lindos e maravilhosos. Linda! Eu também, tô linda no meu trabalho agora. E no intervalo do almoço, que aí assim sobra menos tempo para comer, mas assim, é banho e trocar de roupa. E aí colocar aquela roupa para lavar e já trocar de roupa e colocar. Aí é hospital de novo, outra roupa privativa. Ah, é consultório. Então, A já roupa mais do ou menos consultório. mapear qual é o tipo de atendimento que você vai fazer no período da tarde, por exemplo, para saber fazer uma pré-triagem para saber que tipo de sintomas os pacientes têm. Infelizmente, não tem sido incomum, ao conversar com os colegas, que alguns pacientes, eles comecem a sentir alguns sintomas gripais, mas eles têm o médico deles de confiança para acompanhamento de determinada doença. Por exemplo, eu tenho um endócrino que eu acompanho sempre. E eu começo com sintomas gripais e daqui 2 dias eu tenho consulta com o meu endocrinologista. Quer saber? Eu vou lá porque ele aproveita e me examina. Então, às vezes, dependendo da triagem ou de como, às vezes, alguma secretária liga e pergunta, tem algum sintoma gripal e tudo isso pode fazer uma diferença para evitar que a pessoa chegue de surpresa na sua frente com sintomas gripais. Eu tenho Aconselho. visto muita gente que atende em consultório dando essa instrução bastante para os pacientes, né? Se você está com sintoma gripal, por favor, não vá ao consultório. Isso é super Exatamente. importante, muito Exatamente. importante. Então, assim, ó, por exemplo, você deixar a roupa pegando um arzinho no varal e para usar ela amanhã não pode. Não, Cheguei em casa. o que chegou em casa é direto para lavar. Então, de preferência, máquina de lavar e com água quente. Porque já tem esses relatos que o vírus ele persiste menos tempo em temperaturas mais elevadas. Então, se você puder já colocar água quente na máquina, seria o ideal. E deixar ele exposto não é bom. Primeiro porque assim, pode ficar num local de trânsito da sua casa, alguma outra pessoa pegar. Inclusive, não é recomendado quando as pessoas retiram a roupa privativa que ela sacuda ou tente, até na hora de colocar na máquina mesmo, coloca do jeito que você tirou. Não fique sacudindo calça, sacudindo blusa, não, porque pode ter alguma Você está coisa ali. espalhando. Você está Pode estar espalhando no espalhando. ambiente. Gente, eu Saiu estou um fazendo tudo estudo, errado. saiu um estudo recente que mostrou que locais de desparamentação, como vestiários de hospitais, que são hospitais Covid dedicados, né? Que são covidários, eles fizeram pesquisa sobre a viabilidade dos aerosóis nesses locais, porque as pessoas tiram a roupa, sacode, joga, e esse local foi encontrado
foi encontrada uma quantidade grande de vírus nesses ambientes. Então, Entendi. muito dessa contaminação dos profissionais, ela acontece na desparamentação e na retirada de roupa. É claro que se você vai atender um paciente que já está isolado, você vai usar outra paramentação. Você vai usar capote, você vai usar touca, vai usar óculos, máscara, face shield, tudo certo. Mas o ambiente acaba sendo contaminado. Entendi. Caramba. Outra coisa, máscara de pano, essas máscaras de tecido, já que a gente falou da água quente, muita gente está me perguntando: ah, minha máscara é de bichinho, minha máscara é preta, eu posso só lavar com água e sabão? Porque se botar água sanitária, estraga o tecido. Então, precisa, fora lavar com água e sabão, a gente precisa botar água sanitária também? Álcool 70? Como é isso? O ideal é que seja água sanitária. Agora depende muito da exposição que você vai ter com aquela máscara, porque é diferente uma pessoa que vai usar uma máscara de pano para fazer um trabalho, por exemplo, de recepcionista num local que tem um grande fluxo de pessoas, que vai ter uma exposição maior. E às vezes você só vai sair de casa para ir até Compras. uma farmácia, para ir até o supermercado. Muitas vezes você vai sozinho, não vai ficar perto de outras pessoas, porque o recomendado é que você fique realmente distante. Então, talvez aí juntar com a sua roupa habitual, você pode juntar com a roupa que você saiu e colocar para lavar tudo junto. Agora, se tiver uma exposição mais prolongada, se você perceber que está num local que muitas pessoas vão falar perto de você, que existe a chance de contaminação maior, aí eu aconselho que seja na água sanitária mesmo. Então, de preferência, para evitar problemas, as máscaras lisas e as brancas, né? Claras. Para não dar esse problema. Tá bom. Outra coisa, então a higienização da máscara, se você for fazer uma coisa rápida, o ideal é lavar com água e sabão mesmo, lavar na máquina, lavar a mão, mas que seja com água e sabão. Se você ficar muito tempo exposto ou num lugar um pouco mais cheio, que você acha que a chance de contaminação é maior, o ideal é sanitizar com água sanitária, para você ter certeza que matou os Covid e tudo. Você pode até lavar com água e sabão e borrifar álcool 70, por exemplo, mas haja Legal. álcool 70 para você ficar borrifando em máscara, porque aí acaba sendo um desperdício. São materiais que a gente não tem nem, inclusive, encontrado com facilidade no mercado, né? Então, o recomendado mesmo seria que essas máscaras fossem lavadas junto com a roupa que você saiu. Então, se você está em casa, você sai para ir ao supermercado, você, quando voltar, o recomendado é que você retire a roupa, a máscara e tome banho. Tá Em ótimo. relação às máscaras, eu já vou puxar um gancho, assim. Puxa. Porque ela é uma coisa que todo mundo se apegou agora como a salvação da lavoura. A máscara, ela é uma coisa muito importante como barreira. Mas se ela for mal utilizada, ela pode ser pior do que você estar sem máscara. Então, o que a gente vê? Eu já fui ao supermercado, já vi várias pessoas. Máscara no pescoço. Não, pelo amor de Deus. Pendurada aqui, ó, do Máscara lado. pendurada na orelha, como o presidente da República. Ai, Não, que lindo. por favor. Ou, ao mesmo tempo, algumas máscaras ficam folgadas. Então, assim, presta bem atenção quando você for escolher uma máscara, onde utilizar, se essa máscara de pano, se ela realmente está ajustada no seu rosto, se ela tem o seu tamanho, porque às vezes a máscara fica caindo e a pessoa fica o tempo inteiro tentando arrumar, tentando ajeitar. E aí, o que pode acontecer? Se você está no supermercado, vai ser muito difícil você perceber que a máscara caiu, higieniza a mão e arruma a máscara. E depois higieniza de novo para você evitar contaminar seus olhos e tudo. É difícil que isso aconteça, porque muitas vezes é um ato reflexo. Você tenta arrumar. Você nem percebe. Então, você já tem que deixar a máscara ajustada da melhor forma para que não seja um incômodo para você, que você não fique o tempo inteiro. Porque numa dessas você se distrai, você arruma a máscara, você coça o olho, ou você pega em algum outro objeto, você esquece, você retira e coloque em uma outra superfície. E sempre atentar, precisou tirar a máscara. Eu estou num local, vou tirar a máscara porque eu vou comer. Então, higieniza as mãos, retira a máscara, coloca a máscara em uma superfície limpa. Então, de preferência, um lenço ou um papel que seja...
pode ser até um papel toalha, alguma coisa assim, atentar para o Uhum. lado que estava voltado para a sua face e o lado externo. Se essa máscara não estiver suja para você utilizar novamente. E aí você faz o que tiver que fazer, depois coloca novamente a máscara. Mas lembrando também que a máscara, se ela molhar ou se passar de 3 a 4 horas, você tem que trocar. Então, Tem eu que tenho trocar. visto algumas pessoas, às vezes até no trabalho mesmo, com máscara em área administrativa, com máscara de pano, a mesma máscara de bichinho o dia inteiro, de manhã e de tarde. Aí, a não ser que a Já pessoa era. tenha uma coleção, É. o que eu acho difícil, mas as pessoas não estão trocando a máscara. Então, também não adiantaria de nada utilizá-la. Ou você tirar, bota no bolso um pouquinho, Ah, conversa, não. nananá, atende o telefone, pega de novo e bota ela de novo. E põe de novo. Lascou. Também não. Na verdade, Também você contaminou e tá se recontaminando, colocando ela de recontaminando. novo. Você está fazendo. É pior do que se você tivesse sem máscara. Ai, gente, então Então, eu digo realmente uma é muito. coisa, tem que ter concentração, sério, porque é muito fácil a gente Sim, fazer essas coisas. Tem que se sim. concentrar no dia a dia para É por isso evitar que o errar. recomendado é que as pessoas saiam de casa para fazer o essencial. Não é recomendado utilizar, porque agora pode utilizar máscaras, então vamos sair para o lazer. Não, por favor. A gente tem que manter, tem que sair para resolver o essencial. Então, eu preciso de ir ao supermercado, eu preciso resolver um problema pessoal e intransferível. Ok, então para você estar bem, inclusive bem atento àquilo ali, porque às vezes a gente vê são famílias inteiras, todo mundo de máscara, todo mundo na rua querendo ir para um determinado local, supermercado, às vezes essas lojas de departamento maiores que já estão abertas para passear. E aí é complicado porque você vai Não, se supermercado agora virou shopping, né? É o lugar para passear, conversar, trocar uma ideia. E exatamente. assim, vamos puxar esse gancho de. Então, ainda existe essa recomendação, né, Lívia, de fazer só o essencial e de sair só quando você realmente precisar. Porque, Sim, assim, as pessoas estão cansando, a gente está vendo isso. Tá todo mundo cansando. Eu tô cansada, tá todo mundo cansado, não, gente. todo mundo, E ninguém, todo ninguém mundo, aguenta ninguém. mais. É. E assim, na verdade, o ideal é você ainda continuar fazendo o essencial. Ó, a Rachel até perguntou: dirige de máscara? Precisa dirigir de máscara? Ou quando você está dentro do carro, você pode tirar? Se você estiver sozinho no carro, não tem necessidade de você utilizar máscara. A grande Uhum, questão é que, às vezes, dependendo da situação que você esteja, às vezes é difícil você colocar a máscara em um outro ambiente. Então, se você uhum. estiver num local e você vai se deslocar e for um trânsito rápido, às vezes é até Às pior vezes vale a você pena, né? tirar, colocar em Uhum. outro local, depois colocar de novo, porque aí você pode se contaminar e aí piora a situação. Mas estar dentro do carro, principalmente sozinho, não tem necessidade, porque ali é uma barreira contra o quê? Né? Não tem necessidade. Tá. Outra coisa, para que profissional de saúde, por exemplo, se o paciente está de máscara, o profissional que está atendendo, é importante que ele use a N95? Me fala um pouquinho da N95. Tá. E eu tô vendo um monte de gente no mercado usando N95. Não, Assim, que não. isso é complicado, porque o que acontece? A gente está vivendo uma crise mundial no abastecimento de EPIs, porque não é Brasília precisando, não é o Brasil precisando, é o mundo inteiro É o precisando. mundo. E os mercados que nos fornecem, eles estão voltados para a sua produção interior, né? Então, a China está Interno. voltada, né? Deu uma fechada no mercado. A Índia também fechou o mercado para uma série de coisas. Então, quando a gente, vamos usar N95 para ir ao mercado, não tem necessidade. Quando você está indo ao mercado, você tá usando a máscara como um método de barreira, principalmente para evitar que as suas gotículas saiam e contaminem os objetos, porque o objetivo não é que você fique perto das pessoas e conversando, você tem que manter Uhum. esse distanciamento social, você tem que ficar um pouco mais longe. Então, o que é recomendado? Se o paciente está utilizando máscara cirúrgica, e você vai prestar um atendimento, depende do tipo de atendimento que você vai prestar. Se você não vai fazer nada que gere aerossóis, então eu estou no hospital, eu vou entrar numa enfermaria rápido, porque eu vou questionar o paciente. Vou só conversar com o Vou paciente. só conversar. Então, eu vou querer saber, por exemplo, eu quero saber como que ele está se adaptando à dieta, se ele está se alimentando, ou Isso. como que ele dormiu, ou eu vou aferir sinais vitais. Não tem necessidade. Você utiliza a máscara cirúrgica
comum. Ou então, se você estiver fazendo uma consulta que seja presencial, hoje muita coisa está sendo feita à distância, né? Mas se for essencial, você vai utilizar a máscara cirúrgica. Você vai utilizar a máscara N95 quando o indivíduo tem alguma síndrome gripal. Então, por algum motivo, você detectou que aquela pessoa chegou com sintomas gripais, então você vai utilizar a N95. Isso se você a tiver, mas se você tiver com a cirúrgica e ele também, você ainda tem a sua proteção. Uma proteção. Você tem a barreira no paciente e tem a barreira em você. O recomendado mesmo, que é imprescindível o uso da N95, são os procedimentos que vão gerar aerosóis. Então, o quê? Intubação orotraqueal, se tiver necessidade de fazer alguma ventilação não invasiva, ou nebulização, ou mesmo um exame de orofaringe, o paciente se queixando de dor e é um paciente que acabou de chegar num pronto atendimento e você tem que examinar a orofaringe, então você vai ficar muito perto, ao abrir a boca ele pode emitir aerosóis, então é necessário o uso da N95. Tá ótimo, tá bom. Outra coisa que a gente podia falar é sobre a questão do isolamento, Olívia. Pessoas que estão isoladas há mais de 15 dias. Então, eu vou dizer assim, tem 2 famílias isoladas há mais de 15 dias. Esse isolado pode visitar esse isolado depois de 15 dias? Depende da situação. Muita gente me perguntou isso. Eu estou isolada aqui e outra pessoa está isolada aqui. Ninguém saiu, ninguém entrou. Esse isolado pode juntar com esse isolado? Teoricamente pode, mas assim, a gente tem que ter cuidado com essa questão de estimular as visitas. Então, de repente, a gente pode achar assim, eu estou com a minha família na minha casa há 2 semanas e tem a família do meu irmão, da minha irmã, que está há 2 semanas, e nós não estamos aguentando de saudade e queremos nos ver. Não, gente. WhatsApp, ligação, entendeu? Façam lives, videoconferências. Videoconferências, aí é Zoom. Porque a pessoa às vezes acha que está isolada também, né, Lívia? Porque o fato de você ir no supermercado, ir à farmácia, você já se expôs, você já está isoladérrimo, né? Não é um bloqueio. O que já aconteceu, uma situação prática, eu tenho uma amiga que ela tá com o marido em teletrabalho e tem um filho pequeno, e os pais dela a irmã dela morava com os pais em outra casa. E, infelizmente, por ironia do destino, a irmã dela veio a falecer nesse meio tempo no meio desse Covid, essa terrível. Então, a mãe dela começou a entrar em depressão. Imagina, perdeu uma filha e não consegue nem ver a outra. Sozinha. Nem o neto, então sozinha com o marido. Foi uma situação bem difícil. Então, eles me pediram essa orientação. Eu falei, olha, então a orientação é que vocês fiquem em casa durante os 14 dias, absolutamente isolados. E eles quiseram também o adicional de se testar, porque os outros 2 eram idosos. E aí eles ficaram os 14 dias, os 2 adultos se testaram, a criança não. Porque eles subentenderam que se eles não estavam, a criança era quem saía de casa. E eles se mudaram temporariamente para a casa da mãe dela, né? Para ficar nesse período, que já é uma coisa tão difícil para todo mundo, para ficar junto. A gente entende que, principalmente os idosos, é muito difícil esse distanciamento. Muito. Tá, é bem complicado. Mas, assim, nesse caso, eu acho que eles tomaram todas as precauções, né? Então, são 14 dias. Esse negócio de 7 dias, então, não existe. Não, 7 dias não. São 14. São 14 dias. O que a gente fala... Viu, gente? Me perguntaram também disso. Algumas pessoas fizeram... Algumas pessoas que fizeram a sorologia e eram assintomáticas e fizeram a sorologia, que é recomendada ser feita a partir do 8º dia. E aí, depois disso, elas ficaram 1 semana isoladas, 7 dias. Por quê? A lógica é que se ela fez o exame assintomático, que não é recomendado, mas se fez o exame assintomático e tinha anticorpos, então, pelo menos foi a 7 dias esse contato, né? Teria sido a 7 dias. Então, aí vale essa questão dos 7 dias. Mas, a rigor, são 14 dias de isolamento. Pois teve uma pergunta sobre essa questão do teste. A gente podia falar disso. Se eu tive Covid assintomática e eu fizer o teste rápido, vai dar positivo?
Pode ser que sim, pode ser que não. Porque a sensibilidade do teste, ela não é alta. Ela, principalmente para assintomáticos, ela pode girar em torno de 60%. Então, você pode estar dentro desses 40 que fez o teste e não deu positivo. Então, não tem como ter certeza. Então, se você tem sintomas gripais, o recomendado é que você fique 14 dias afastado das atividades. E por Agora isso, tem a então, questão... que não é indicado fazer o teste só por Não curiosidade. fazer... Ah, estou passando o drive-thru ali do teste rápido, então vou passar ali só para ver se eu tenho ou não. Não, é super comum, né? Todos os colegas ficam assim, eu quero fazer, porque Até eu já tive vontade várias vezes. eu quero ver meu IgG, eu preciso do É. IgG. Aí o que eu sempre falo é o seguinte, tá, você vai ter um IgG, assim, você pode fazer o teste. Aí o teste vem negativo. Pode ser um falso negativo. E aí você fica todo tranquilão e acaba negligenciando de algum... Relaxando. Ou veio positivo, e aí você pega e fala assim, já peguei, agora vou sair, estou livre. E a gente não sabe, infelizmente, se esses anticorpos eles são neutralizantes, ou se eles são neutralizantes temporariamente. Infelizmente, o vírus ele tem um comportamento que a gente ainda não tem todas as respostas. Não conhece. Pois é. Inclusive, essa questão de quem já foi acometido, né? Se essa pessoa precisa continuar se cuidando. Também teve essa pergunta. A pessoa que já positivou, já fez a quarentena, como é que ela tem que se comportar? Ela precisa se cuidar, porque assim, a gente está falando muito dessa questão, tem recidiva de doença, ou a pessoa se contamina de novo. A gente ainda não tem muita clareza sobre isso. Tem alguns relatos de novas infecções, então não sabe se a pessoa se infectou de novo, ou se ela teve queda nos anticorpos e teve uma reativação. Mas independente disso, enquanto a gente não tem essas respostas, a gente tem que raciocinar o seguinte, como o vírus ele sobrevive algum tempo nas superfícies, você mesmo já tendo tido a doença, você pode servir como carreador para alguém, para sua família. Então, eu agora não tô nem aí para higienizar as mãos porque eu já tive. Só que você vai entrar em contato com a sua família, você vai entrar em contato com outras pessoas. Então, é muito difícil você se sentir livre nessa situação. Você tem que continuar mantendo todos esses cuidados de higiene. Depois da pandemia, a gente vai sair no mínimo com toque, mas... Eu tenho certeza que eu estarei muito louca, mas tudo bem, vai dar tudo certo. Agora tem umas perguntas aqui que tem a ver assim, mais com você ter ou não uma bola de cristal do que com seus conhecimentos, Lívia. Mas eu queria que você comentasse um pouco. Então, assim, muita gente perguntando quando vai ser o pico, e esse pico que não chega nunca, meu Deus. Existe uma previsão, existe alguma estatística para Brasília, principalmente, né? Como é que estão essas coisas? Eu sei que isso pode mudar daqui a um tempo, mas fala pra gente hoje como é que tá. Olha, o que a gente tem visto é que algumas pessoas falam, né? Nem foi tudo isso, tá muito ruim em vários lugares, mas Brasília já está no pico. Não, Brasília não está no pico, gente. Não está. O que acontece é que agora nós estamos colhendo os frutos colhendo os frutos do que aconteceu para trás, do isolamento, do distanciamento que a gente começou a fazer. Então, assim, pode até ter sido um pouquinho precoce, que algumas pessoas falam, começamos cedo demais. Começamos um pouco cedo, mas eu diria que seria coisa assim, de uma semana de diferença. Então, estamos todos cansados, mas esse distanciamento que tem feito a diferença. Então, até bem pouco tempo, a gente estava tendo uma taxa de ocupação, e aí eu vou falar um pouco mais de leito SUS, né? A gente estava tendo uma taxa de ocupação de UTIs em torno de dedicadas ao Covid, em torno de 30% da capacidade. Aí as pessoas podem dizer, nossa, então tá muito tranquilo, então é hora de liberar. A gente não pode liberar todos os setores de uma vez. Toda vez que você libera um setor, você começa a perceber um impacto. Então, veja o que aconteceu. Por volta ali do dia da Semana Santa, ali 10 de abril. Foi liberado o Sistema S, então Senai, Senac, todos esses serviços, SESI,
e as atividades de feira, se eu não me engano. O que que aconteceu? Agora, 3 semanas depois, essa semana, a gente já observou um pulo nas internações. Então, teve dias agora na semana acho que de terça para quarta, que de um dia para o outro foram mais 10 internações em enfermaria. Não foi todo mundo para UTI, claro. Mas veja que antes você aumentava um, aí passava no outro dia, não aumentava nenhum. Agora a gente já está tendo esse crescimento mais acelerado. Então, para qualquer outra estratégia de liberação, precisa estudar qual é a quantidade de leitos de UTI disponível, a quantidade de equipes de saúde disponível trabalhando, porque não adianta ter leito de UTI e os profissionais de saúde estarem doentes. A quantidade de EPIs para esses profissionais utilizarem. Então, tem uma série de coisas que precisam ser avaliadas antes da abertura de cada serviço. Então, o doutor Fabiano Gomes, oi, tá falando que lá no Canadá eles têm feito uma estratégia que tem dado muito certo, e achatou bastante a curva. E ele tá comentando, né, que reabrir com aumento de casos e com ocupação de mais de 50% de leito é imprudência. Então, por exemplo, a doutora Cristiane até pediu para eu te perguntar, endócrino. Você acha que realmente a gente vai ter condição de reduzir esse isolamento com a reabertura do comércio, com as precauções orientadas daqui a 10 dias, com a nossa situação de hoje? O que eu percebo é que assim, existe uma pressão muito grande dos empresários e dos comerciantes, porque a gente entende também, tá todo mundo passando por dificuldades, né? As pessoas dependem dos empregos, a gente é muito complicada essa situação, você dizendo que simplesmente não funciona. Eu acredito que seja liberado parcialmente, mas eu não acredito nessa evolução como as pessoas já estão, como a imprensa muitas vezes sinaliza, do tipo, vai abrir o comércio essa semana, as escolas na outra. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Se acontecer, realmente é imprudência, é loucura. A gente precisa acompanhar essa evolução. Então, até o momento, a gente está mantendo essa ocupação de 30% dos leitos dedicados à Covid. A partir do momento que você tem um aumento substancial, então, se você percebeu que tem ali 50%, é hora de você frear e não abrir mais nada. Por quê? Porque se você tem 50%, dali 1, 2 semanas, você já vai ter aumentado muito mais, mesmo sem abrir nada, porque a toda medida que a gente faz, a gente vai colhendo os frutos 2, 3 semanas depois. Ou seja, não existe um protocolo pronto. Nem adianta a gente ficar prestando atenção em outras cidades, em outros países que deu certo, porque a gente vai ter que ficar sempre vendo o feedback do que a nossa cidade, no caso, tá devolvendo pra gente de casa. Vai ser uma coisa meio tentativa-erro. Abre, fecha. Abre. Infelizmente, vamos correr o risco de abrir determinado serviço e depois chegar na frente e falar assim, não, vamos ter que fechar, vamos ter que recuar. Então, a gente já viu o caso de São Luís, que fez lockdown na região metropolitana, de ontem para hoje. A gente já viu casos também em outros países que já afrouxaram determinados serviços e voltaram atrás, como foi o caso da Alemanha, que estava com uma taxa com bastante sucesso, começou a abrir os serviços um pouquinho e acabou tendo que reduzir, né? Tendo que restringir essa saída. Então, tem algumas outras coisas que a gente entende que seriam necessárias para a gente ter maior segurança na liberação de alguns serviços. Então, primeiro, além dessa questão de monitorizar os leitos de UTI, a gente precisa de uma testagem massiva da população. A gente precisa que, inclusive, essas políticas de barreira, né, de máscaras, óculos, álcool gel, que isso tenha acesso a toda a população. Não adianta também a gente ficar, por mais que às vezes pareça maçante, né? Assim, higienize as mãos, use máscaras, não toque nas máscaras, mas a quantidade de pessoas que usam máscara de forma errada. A quantidade de pessoas que não higienizam as mãos. E a quantidade de pessoas que sequer têm condição de comprar, de ter esses itens. Então, tem que ser disponibilizado para essas pessoas para você ter segurança. E não só disponibilizar, você tem que fazer educação sanitária contínua. Você tem que estar o tempo inteiro disponibilizando material educativo
para você conseguir um impacto realmente efetivo no que você está pretendendo ao abrir um Por isso determinado... que eu acho, Lívia, que a gente, como profissional de saúde, a gente não pode enjoar desse tema, sabe? Eu fico pensando, assim, muita gente, muitos colegas falam, não aguento mais, não quero que ninguém mais me pergunte nada sobre isso. Gente, agora é a hora da gente tentar informar, porque todo mundo é super bombardeado. Eu vejo minha própria família, às vezes me liga e fala, Mariana, cara, acabou de sair no jornal que isso aqui presta, isso aqui não presta, me ajuda. Se não for a gente para ajudar, eu não sei quem que vai ajudar as pessoas, Sim, né? Em exatamente. relação, ó, outra pergunta aqui. Os testes de anticorpos já estão validados? Dá para usar para os profissionais de saúde no sentido de liberar? Esse termo é polêmico, porque o que acontece é que o teste é aquilo que a gente estava falando um pouco antes. O teste rápido, ele é um teste de anticorpos. Tem dois tipos de teste. Tem alguns testes sendo feitos que eles não separam as bandas de IgM e IgG, então eles só vão detectar o marcador. Tem os testes que separam IgM de IgG, que esses são um pouco melhores. Mas ainda é complicado a gente utilizar como um método de testagem massiva. Porque a gente pensa o seguinte, se você tem... aquela história que a gente falou do falso negativo. Você Sim. muitas vezes você faz o teste e é um falso negativo, porque a sensibilidade dele é baixa. Uhum. Mas Entendi. o ideal é que, se você está pensando em testagem ampla, é que seja feito o RT-PCR de forma assim, né? Seria o ideal, né? Isso, principalmente se você está pensando em testar os profissionais de saúde, porque mesmo não tendo lá essa sensibilidade toda também, mas seria mais fidedigno. Não cruzaria com outras coisas também, porque quando a gente está falando de anticorpos, a gente pode cruzar com outras infecções. Os próprios testes, alguns deles já relatam isso. Entendi. Sabe outra coisa também que eu já vi? O Sírio-Libanês aqui em Brasília está fazendo isso, inclusive. Os profissionais trabalham 14 dias, trabalham 2 semanas seguidas, todos os dias, e depois eles ficam 14 dias em casa. Os médicos estão fazendo isso. Acho que toda a equipe, na verdade, está fazendo isso. Eu atendi algumas pessoas essa semana que me contaram isso. Você acha que seria também uma solução, de repente? Não sei. Eu sei que no SUS ia ser muito difícil a gente fazer Eu isso. acho muito difícil, porque o que acontece é que a gente vai começar agora com uma crescente de casos em Brasília, né? Já Vai começamos. precisar, né, de E profissional, não tem aí, jeito. se a gente afasta, inclusive hoje a orientação é a seguinte: se o servidor ele tiver sintomático, né? Se o servidor estiver sintomático e ele fizer o teste, e inclusive fizer o teste de anticorpos e ambos derem negativos, a orientação é que ele volte ao trabalho, se ele tiver, claro, condições clínicas, né? Não estou dizendo de um caso já porque a pessoa está doente. Claro. Ela teve sintomas gripais ali por 4 ou 5 dias, começou a evoluir com melhora. Se o RT-PCR é negativo e se faz o teste de anticorpos é negativo, Continuam trabalhando. volta a trabalhar utilizando o EPI. Não só para se proteger dos pacientes, mas para proteger o paciente com o EPI. Mas, exatamente porque a gente prevê que muitos profissionais irão adoecer, né? Principalmente os que vão ficar ali nessa linha de frente mais... que vai ter um volume maior e que tem uma exposição maior. Então, tanto o pronto-socorro quanto principalmente o UTI, que é um ambiente de coorte, que muitas vezes agora a gente já está falando de UTIs que são totalmente dedicados ao Covid, né? São ambientes totalmente isolados só com pacientes Covid. Então, por mais que muitos estejam entubados em circuito fechado, sempre existe a abertura, a aspiração, você tem outras secreções que tem eliminação de vírus, né? Então, a própria urina e as fezes, é claro que urina numa quantidade pequena, não dá para determinar essa questão da contaminação, mas fezes sim, já tem até alguns relatos de profissionais de saúde na Itália, principalmente de enfermagem, que mesmo tomando todas as precauções, acabaram se contaminando por conta de pacientes com diarreia, com fezes, então, assim, situações bem complexas. Então, cada vez mais esses profissionais vão estar expostos e cada vez mais vamos ter profissionais adoecendo. Então, como que a gente vai fazer esse esquema de revezamento? Eu acho que não tem RH suficiente para Não tem. É fazer verdade. a estratégia. Olivia, e as crianças? E a escola? Me fala aí.
existe alguma perspectiva assim, sinceramente, se me falassem que em junho as escolas vão voltar, eu ainda teria muito medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Inclusive, uma discussão que a gente está tendo aqui em casa, eu tenho um filho de 2 anos e 8 meses. Ele já vai para a escola desde 1 ano e 5 meses, é super adaptado, adora o ambiente, mas se as aulas voltassem hoje, eu não mandaria o meu filho para a escola. Se as aulas voltassem em junho, eu também não mandaria meu filho para a escola. Então, inclusive, como ele está numa idade ainda ali, não é nem pré-escolar, né? A gente está nessa discussão, inclusive, se não vai, se ele retira, se tira da escola ou não. Sim, não tem sentido, né? Que é diferente, claro, do caso de muitos outros pais que estão crianças em fase Do de meu alfabetização, caso. que já estão no ensino regular. Agora, o que a gente imagina, né? Quando teve essa sinalização de liberar as escolas, principalmente começando pelo ensino médio, pensando que os estudantes do ensino médio têm um pouco mais de consciência. Então, quando a gente fala em ensino médio, a gente está falando de adolescentes ali de 14, 15, 16 anos, que estão na flor da idade, então estão todos em casa, isolados, longe, só utilizando a internet. Eles vão encontrar os amigos deles. Vocês acham mesmo que eles não vão abraçar, não De vão... máscara? Não, chega ficar de máscara, Não, gente. e assim, né? Hormônios à flor da pele, né? Não vai Sim. ter nenhum beijinho escondido, ninguém vai se encontrar por ele, combinar ali um... Não tem jeito. E assim, Não dá. imagine esse esquema de... Primeiro, a dinâmica das salas de aula. Eu quero saber que salas de aula que serão projetadas para que as pessoas fiquem 2 metros de distância uma das outras. Eu acredito que não tem escola com essa capacidade. A outra questão também, você está expondo as crianças e os adolescentes, eles são, em geral, assintomáticos ou oligossintomáticos. Então, eles vão continuar indo para a escola, mesmo infectados, e aí eles vão estar nessa troca-troca. Então, é perigoso para as famílias, quando as crianças retornam, é perigoso para os professores, para os familiares desses professores, para os funcionários. Tem a questão do transporte escolar, então, muita gente não vai utilizar carro próprio, porque às vezes nem tem, porque quando a gente fala liberação do ensino, a gente está falando liberação geral. Então, tem pessoas tem adolescentes que vão utilizar o passe livre para circular, para poder, dependem do transporte público para ir para a escola. Sim. Então, tem a questão, assim, eles não vão tocar na máscara. Tem um estudo que saiu esse ano ainda, mostrando que adolescentes tocam o próprio rosto até 23 vezes por hora. Porque tem toda essa questão, às vezes, da timidez de se arrumar. De querer se arrumar. Então, isso inclui pele, olhos, nariz, boca. Então, imagina esses adolescentes lá, pegando, viajando, o professor falando. É muito complicado. E outra, que professor consegue permanecer numa sala de aula? Então, assim, ele vai, claro que ele muitas vezes vai mudar, principalmente se a gente está falando de ensino médio ou mais para frente. Mas, então, lá não necessariamente ensino médio, mas de criança educação para criança acima de 10 anos. O professor vai conseguir ficar com uma máscara durante 5 horas falando? Eu, sinceramente, acho que não consegue. Ontem eu participei de uma reunião que a gente ficou de máscara durante 2 horas e, assim, era debatendo uma questão de terapêutica e diretrizes. Eu saí da reunião com dor de cabeça. Eu já estava achando que eu estava ali aspirando CO2, porque tanto que a gente falando e aspirando. Assim, e você só imaginando, né, Lívia? O que estava rolando ali? Então, eu acho muito... Essa questão das escolas é muito complexa. Higienizar tudo o tempo inteiro. Realmente, eu considero que é inviável. A Renata até tá perguntando, minha irmã tá perguntando, ó, pior que sem escola, fica difícil para os pais voltarem para o trabalho, porque não pode deixar com os avós, porque os avós estão isolados. Então vira, na verdade, um ciclo, né? Uhum. E eu lembrei de outra coisa também que perguntaram, foi quem atende, profissional de saúde que atende em consultório. O paciente veio, máscara, saiu do consultório. Tem que higienizar a cadeira toda vez que troca de paciente? Higienizar todas as superfícies que potencialmente foram tocadas. Mesa, então, cadeiras. A mesa com álcool 70, as cadeiras,
maca, de preferência, colocar aqueles protetores descartáveis para você conseguir trocar. Higienizar maçanetas também, porque às vezes abriu. E também essa questão de higienizar banheiros. Tá. Porque, gente, é porque as pessoas às vezes me chamam de neurótica, mas na verdade, por exemplo, eu tô fazendo de tudo para não voltar. A gente, teoricamente, nutricionista já vai poder voltar a atender em consultório. Uhum. Mas eu penso sempre na trajetória, toda a trajetória que o paciente vai fazer até chegar e sentar na minha cadeira. Ele desceu do prédio dele, apertou o botão do elevador, desceu no elevador, apertou o botão de descer, saiu na garagem, pegou no carro dele, entrou dentro do carro, saiu, entrou num centro clínico que já tem uma tendência maior. A gente tem que pensar nisso. Não é só ter cuidados porque no não é seu só o nosso consultório. cuidado individual, a gente depende também do É comportamento isso. de cada indivíduo. Esse É que é isso o que eu problema. penso. E eu noto assim, ó, quando a gente abre consultório, eu não quero causar polêmica, sabe, Lívia? Eu acho que cada um sabe o que está Não, claro, fazendo, cada claro. um sabe de si. Mas assim, quando eu tenho certeza, eu abro a agenda do meu consultório, mando uma mensagem para os pacientes, falo, ó, já voltei a atender. Meu consultório vai encher. Eu noto que não é uma consciência do paciente, é uma consciência do profissional. Por isso que eu acho que a gente tem que também sempre lembrar para o profissional que se a gente abre nossa agenda, o paciente vai marcar, porque ele está confiando em você. Uhum. Só que ele não Ele está pensando nessa questão, né? De que ele tem todo um percurso até chegar no seu consultório. na verdade, o profissional de saúde, ele dá uma sensação de segurança para o paciente, para falar, ó, se ele está Sim, atendendo, é porque pode. Então, vamos pode. lá. Exatamente. Exatamente. Então, eu acho que é a consciência que a gente tem que ter. Ó, o doutor Pedro tá falando, achei que só eu que pensava no CO2. Não, gente, tá todo mundo doido. Mas acho que a Lívia deve pensar um pouco mais. Ó, a Laura perguntou, pode deixar com os avós se as crianças estiverem em quarentena? Não. Só se você deixar ele com os avós e eles ficarem só com os E eles avós. O ficarem que só não com os pode, avós. que é o que Não está pode. acontecendo com os meus filhos. Porque aí, por exemplo, se você estiver em teletrabalho, você está em teletrabalho, suas crianças longe da escola, aí é mais tranquilo de você deixar com os avós, de visitar. Agora, por exemplo, o meu caso, que o meu filho não está na escola, mas eu sou profissional de saúde, então por mais que eu tente tomar todos os cuidados, eu prefiro não expor os meus pais. Então, assim, a gente já teve contato de se falar sim, porque eu faço as compras de supermercado para eles, por exemplo, mas eu vou, deixo na porta, deixo lá, eles me veem, falam oi e tchau. É doloroso, é. A minha mãe fez aniversário também no meio da quarentena. A gente deu um jeito de ir para um local aberto para ela ver o neto, entendeu? E aí a gente teve que explicar para ele que não podia chegar perto do vovô e da vovó porque tem bichinhos. Então, assim, é uma situação difícil para todo mundo. A gente também, algumas pessoas brincam, né? Assim, para vocês está fácil, porque vocês podem sair, vocês podem circular. Não, gente, não está fácil. Primeiro que a gente está nesses ambientes extremamente carregados, a gente está tenso com toda essa situação. Muito. O clima é muito ruim. Um clima muito ruim. ruim. E quando a gente termina o que a gente tem que fazer nas nossas atividades, assim, é correndo para casa. Ninguém está circulando e passeando e aproveitando a vida. Na verdade, a vida não está normal mais para ninguém, né? Não. Infelizmente, Não. tudo mudou. É isso mesmo. Duas perguntas. E a gente já vai ter que finalizar já, gente, porque já vai acabar nosso tempo. Uma é se lactante está no grupo de risco e a outra, por que as crianças pequenas estão incluídas no grupo de risco? Lactante está, na verdade, principalmente puérpera. Puérpera nos primeiros 45 dias pós-parto, principalmente porque é um grupo que é um grupo de risco para influenza, então acaba tendo manifestações clínicas mais graves. Uhum. Essa questão da lactante e do lactente é muito mais por conta do binômio. Então, você não sabe se existe algum tipo de imunodeficiência ou algum tipo de doença que pode ser desencadeada nessa questão do parto, até às vezes de doenças autoimunes que podem abrir, ou mesmo as fragilidades da criança que ainda não foi imunizada. Então, acaba sendo um grupo especial. Apesar de que não tem não tem uma quantidade tão grande de gestantes, nem de puérperas graves, nem de crianças, principalmente da primeira infância, acometidas
não acometidas, né? Assim, fazendo formas graves, mas já existem registros e registros de manifestações clínicas bem diversas, às vezes até de desenvolvimento de vasculites e outras coisas, outras manifestações bem estranhas. Apesar de uma incidência menor de manifestações graves, infelizmente elas existem. Renata, o que você quer saber sobre cirurgia de vesícula? Não entendi. Você quer saber se pode fazer ou não? Depois você pergunta direito aí enquanto a gente se despede aqui. Mas então, gente, como diz a doutora Ana Carolina, ó, querendo 2021 logo. Tipo, dá vontade, né? De cancelar 2020, vamos começar. Vamos começar logo. Vamos dormir, cancela, a gente começa 2021. Mas eu acho que é um pouco isso, assim, Lívia. A gente tem que, eu acho que entender que a gente está vivendo o novo normal. Eu tenho falado muito isso. A gente não pode. Claro que a gente sabe que é uma coisa que vai passar. Uma hora vai passar. Só que a gente viver de muita expectativa, achando que quando acabar a gente vai fazer isso, quando acabar a gente vai fazer aquilo, eu acho que já dá para a gente ir se adaptando. A gente já aprendeu tanto na vida nesses dias, né? A teleatendimento, por exemplo, que era uma coisa que eu tinha um preconceito enorme. Eu sou do Conselho Regional de Nutrição e eu fui contra até a última gota a gente fazer. Quando liberou, eu fiquei super triste. E hoje eu estou atendendo online e estou impressionada. Então, assim, eu acho que vai fazer a gente evoluir em muitas áreas da nossa vida. Com certeza. Né? Tanto na nossa vida profissional, quanto na nossa vida familiar, quanto emocional. Eu acho que o que tiver que ser destruído vai ser destruído, mas o que tiver que melhorar, vai melhorar e muito também. Né? Claro. Você quer falar mais alguma coisa em relação a essa... Dá aí um voto de esperança para as pessoas, pelo amor de Deus. Ai, gente, infelizmente é uma posição muito ingrata, né? Porque todo mundo olha, é engraçado, em todo lugar que eu vou, os amigos, quando começam a conversar, e falam assim, e aí? Aí eu já falo, e aí o quê? Infelizmente, nós temos mais perguntas. Aqui, não. A gente tem mais perguntas do que respostas. Mas eu acredito que a gente só vai ter segurança mesmo quando a gente tiver o desenvolvimento de uma vacina, porque essa aposta de medicamentos, que as pessoas acaba sendo uma busca um pouco messiânica, assim, de uma salvação que virá e que é uma cura instantânea e que não é, e que assim não é a realidade, né? Parece às vezes eu tenho a sensação um pouco que as pessoas ficam querendo, assim, vamos acabar com tudo isso. E a gente sabe que é um problema que não vai terminar de uma hora para outra. Então eu acredito que também tem outras questões que a gente precisa trabalhar e evoluir. Eu acho que essa questão da higiene, a questão do contato, são coisas importantes. Existe um olhar também agora para as comunidades mais carentes, para as pessoas que não têm acesso, né, a condições de higiene, a água. Então, tem uma série de coisas que são males que eu acredito que a gente tem que tirar algumas lições para a gente evoluir melhor como sociedade. Agora, respostas, infelizmente, a gente não tem. A gente está vendo agora uma crescente de casos no DF, não dá para saber como vai ser o pico, porque o pico ele vai depender do comportamento da população e das intervenções governamentais. Então, também não adianta intervenção governamental se as pessoas vão tentar burlar e vão sair. Então, é um conjunto de fatores que vai determinar quando será esse pico e quando tudo vai acontecer. E aparecendo uma vacina, eu acho que vai ser bem legal, o né? melhor que a gente pode ter. Até eu tenho mais esperança do que medicamentos, porque eu acredito que é muito difícil desenvolver um medicamento novo nesse momento. E para você utilizar os que a gente tem disponível, tem muitos testes em andamento, ensaios clínicos. Eu sou completamente a favor que se teste tudo, desde que utilizando ensaios randomizados, controlados, como manda a ciência. Eu acredito que esse empirismo, essa questão, né, a polêmica da cloroquina, e vamos utilizar, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, eu falo isso muito para os meus colegas médicos, tem que ter um pouco de cuidado para saber o que a gente está fazendo. A gente está numa situação tão extrema, vendo os pacientes piorarem, se a gente não pode causar mais malefício, né? A gente tem que olhar se a gente está querendo realmente o benefício do paciente ou se você está querendo dar alguma coisa para aliviar a sua ansiedade, a sua sobrecarga. É isso mesmo.
É isso mesmo. Gente, 1 minuto tá faltando, doutora Lívia. Quero te agradecer, foi maravilhoso. Se você tiver alguma outra pergunta, manda que eu peço a doutora Lívia responder. Ninguém vai ficar sem Pode mandar que eu resposta. respondo. E eu Às acho que, vezes gente, demora um pouco. daqui umas semanas eu acho que a gente vai fazer outra live, tá? Não Tá me bom, bloqueia não, no a gente... WhatsApp, não. Mas eu acho que a Não, gente vai... imagina. Mas eu acho que a gente vai precisar. E foi De muito jeito nenhum, esclarecedor. você é um super nutricionista, eu te sigo, eu preciso ver, eu não vou te bloquear. Maravilhosa. Então tá, brigadão. Gente, boa noite para todo mundo que acompanhou a gente. Doutora Lívia, sucesso. Obrigada por estar nos representando tão bem. A gente é muito orgulhosa de você, viu? De verdade. Força, força. Essa vacina vai chegar, se Deus quiser. Obrigada pela atenção de todos também. E se quiserem mandar mais alguma pergunta, alguma outra dúvida, pode mandar pela Mariana, pode me adicionar também no Instagram, todas Isso as coisas mesmo. que aí é tranquilo. Eu vou fazer ela virar blogueira, gente. Vai dar tudo certo. Ela vai me ensinar. Ela Já introduzi. Um beijo, gente. Boa noite para todo mundo. Tchau. Tchau.